O Salmo de número 93 diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou um mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Desde a eternidade está firme o teu trono. E quando o salmista está declarando isso, e ele fala: reina o Senhor é rei desde a eternidade. Não teve um momento em que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deixou de ser rei em qualquer momento da história da humanidade. Nunca. Ele sempre foi rei absoluto, porque o salmista é bem claro: desde a antiguidade está firme o teu trono, desde a eternidade. Ou seja, não havia um tempo sequer, um limite, um segundo sequer, em que não havia Deus sentado no trono e reinando o universo com suas mãos poderosas e benignas. Por isso, meu amado, falar de Cristo como rei em nossa terra, falar de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a gente tem que primeiramente olhar para Ele na eternidade, para então a gente entrar no tempo e no espaço, encontrar essa criança nascida na manjedoura e declarar que esse menino é Rei desde a eternidade, e que agora, vestido com carne humana, Ele vai ter que se mostrar, ou melhor dizendo, provar que o reino está sobre o seu ombro. E para que ele prove que o seu reino está sobre os seus ombros, ele teria que carregar uma cruz, porque sem a cruz não há exaltação. Era necessário que esse filho entrasse nesse mundo humilde, humilhado, porque ele entraria à nossa semelhança. Nós um dia fomos rei, éramos regente neste mundo quando Deus nos criou. Adão e Eva criou ele como um regente, em que todo mundo, todo o universo material verdadeiramente estava em obediência e em domínio deste homem criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Porém esse rei caiu, e aquilo que ele deveria dominar, as coisas o dominaram. Então ele foi destituído desse reinado. E agora esse reflexo de imagem e semelhança vê não um Deus reinando num homem, mas outras coisas reinando e subjugando aquele que foi criado para dominar todas as coisas. E desde esse ponto, irmãos, a gente começou a entender errado o reino de Deus na face da terra. Porque agora a gente vê coisas e pessoas dominando umas sobre as outras, e a gente não distingue a beleza de termos um rei sobre nós, um rei que nos lidere, um rei que nos governe, um rei que nos apacente. Porque o rei que nós temos é um rei servo, não é um rei despota, não é um rei dominador, não é um rei tirano, não é um rei que oprime os seus vassalos ou os seus súditos, mas é um rei que reina em amor, em graça, em misericórdia, um rei servo. E aqui nessa história, quando o apóstolo Mateus, ele escreve o seu livro, e eu quero deixar logo de cara que esse livro, que é o primeiro do Novo Testamento, ele foi um dos últimos livros a serem compostos no Novo Testamento. Passou todos os outros evangelhos basicamente, só não o de João. Veio as cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, as cartas gerais de Pedro, Tiago, e então esse livro é aberto para nós. É só nesse momento que Marcos começa a escrever um livro, e para dar à igreja um livro que antes, a princípio, a tendência é que Marcos seja o primeiro evangelho a ser escrito, e um dos primeiros livros a ser escrito. Mas quando Marcos é colocado no público, Marcos tem muitas dificuldades para que a igreja receba ele e aprove ele como um livro santo, como um livro sagrado. Por quê? Porque Marcos não era um discípulo de Cristo, não era um apóstolo de Cristo, embora fosse endossado por Pedro, e embora fosse e andasse também, tivesse andado com o apóstolo Paulo. Todavia, o livro de Marcos era um grande resumo do evangelho.
E a igreja então precisava de um livro mais robusto, um livro mais forte, um livro que desse verdadeiramente cartas, assim que a gente pode dizer, olha, que base é o nosso Cristo, para que o Cristo não seja verdadeiramente, ou não fosse diluído ou desligado do judaísmo. Marcos, ele está escrevendo a um povo judeu, a uma igreja basicamente de judeus convertidos, de uns judeus que saíram do judaísmo, que largaram toda a antiga aliança, todos aqueles rituais que Cristo veio para cumprir, e cumpriu e acabou. Esses judeus não são gentios, mas judeus que ainda entendiam que a Torá, que Cristo deveria vir da descendência de Abraão, passaria pela descendência de Davi. A esses judeus, o apóstolo Mateus, ele escreve esse livro. Embora ele não seja, como a gente diz, não tenha a sua assinatura, não tenha o seu nome, não tenha dizendo exatamente que o livro é de sua autoria, os registros da história da igreja mostram que todas as igrejas, ao receberem esse manuscrito, tomaram ele como verdadeiro e como o livro de Mateus, ou em outras traduções, o livro de Levi, como ele era chamado no seu próprio idioma, no hebraico, e não no grego, como é chamado Mateus. E aqui é uma história maravilhosa para nós entendermos, porque no início da igreja, a igreja ela foi dividida, ou melhor dizendo, tinha 4 grandes centros da igreja para pregação e para, vamos dizer assim, expoentes da fé que declaravam e falavam a verdade de Deus. Dentro desses 4 centros, um deles era Jerusalém, outro era Antioquia, outro era no Egito, Alexandria, e havia mais um outro que começaria a se levantar em Roma. Com os séculos se passando, com o tempo se passando, esses grandes centros se tornaram enormes forças dentro do Evangelho. E então eles podiam debruçar a respeito do que poderia ser verdadeiramente verdadeiro ou seria falso, porque nesse período do primeiro século, em que as cartas começam a ser reunidas e sendo determinados tipos de igreja, elas tomavam essas cartas e diziam: essas cartas são verdadeiras, essas aqui a gente tem dúvida, e essa aqui tem muita dúvida. Então, os séculos, determinados tipos de igreja, vamos pensar assim: igreja presbiteriana daqui, a igreja presbiteriana em Minas Gerais, a igreja presbiteriana no Pará ou em Recife. Cada uma dessas igrejas, eu vou considerar elas como se fossem as únicas igrejas cristãs. Cada uma definia exatamente as cartas que elas pregavam e aceitavam como verdadeiras. E a carta de Mateus, esse evangelho, foi aceito unanimemente por todas as igrejas. Quando ela chegou, eles entenderam que era um escrito verdadeiro do evangelho, da pessoa de Jesus, e que quem escreveu foi o próprio Mateus. E dentro dos registros da história, no ano de 130, que é Papias, um dos pregadores do evangelho, um dos pastores desse evangelho, ele escreve e diz que Mateus foi o autor desse livro. Lembremos, estamos por volta mais ou menos de 50 a 70 anos depois da morte de Mateus, mais ou menos por aí, e Papias já está dando essas referências, dizendo que foi o livro de Mateus, foi escrito pelo próprio evangelista Mateus, e ele ainda diz: o coletor de impostos. E aqui é interessante, porque quem vai escrever para os judeus é exatamente um considerado infiel para os judeus. E aqui é importante a gente entender isso, para que a gente entenda esse livro, porque quem vai dar vamos dizer, a grande força para que os judeus entendam que realmente o que eles receberam é o Messias verdadeiro, a quem foi separado para falar para os judeus, foi exatamente um homem que não merecia nenhum tipo de credibilidade: o coletor de impostos. E aqui começam as nossas ironias, ou a grande ironia de Deus. Como Deus quer alcançar um povo em que este povo tem como, vamos dizer, o maior de todos os traidores são os coletores de impostos. São piores do que samaritanos, são piores do que gentios. Por quê? Porque os coletores de impostos trabalhavam para o Império Romano,
para extorquir o dinheiro do seu próprio povo, e ganhavam do Império Romano e ainda roubavam do povo com os seus impostos e as suas falcatruas, vamos dizer assim. Então, por 2 vezes eles eram odiados. Primeiro, porque se venderam para o Império Romano para trabalhar e oprimir o seu povo, que muitos deles colocavam em prisão por não pagarem os impostos, e esses que não pagavam impostos, não pagavam porque não queriam, mas porque não tinham dinheiro. Então eles eram presos, maltratados, e quem fazia isso era um homem do próprio povo judeu. Por isso eles eram tão odiados. E aí o que é que Deus faz? Ele pega um homem que é odiado pelo povo, transforma num apóstolo, num discípulo, num apóstolo, e depois não somente isso, dá para ele escrever o evangelho para um povo que odeia. Sabe o que é a beleza disso, irmãos? Isso é graça. Isso é a força da graça. Se a gente tem razões para odiar Jesus e não aceitar a salvação de Jesus, os judeus já tinham um prato feito. Como é que é? Esse homem que vai pregar para mim? Um coletor de impostos? Esse evangelho não serve para mim. É por isso que eu continuo dizendo que a salvação é um milagre da parte de Deus. Porque a gente tem mais razões para odiar o evangelho, para rejeitar o evangelho, do que qualquer tipo de razão para aceitar esse evangelho. Porque quando o evangelho chega até nós, e ele chega até nós não de um anjo, irmãos, ele chega de pessoas pecadoras. E muitas vezes as pessoas pecadoras que chegam até nós para pregar esse evangelho, algumas delas a gente odeia. Eu mesmo só ouvi o evangelho de um jovem, né, a gente tem a mesma idade. Hoje a gente já não é tão jovem, mas com 22 anos, ele 22 anos e eu 22 anos, eu detestava esse rapaz, e foi ele que falou do evangelho para a minha vida. Eu olhei e disse: que fé é essa? Isso é milagre, irmão. Como é que tu para ouvir um homem que tu detesta, que tu, não, esse daqui eu não quero nem perto de mim, mas ele parou, falou, e eu ouvi, irmão. Eu parei para ouvir e fiquei assim, digo: que é isso? E é isso mesmo que acontece com Deus, para que Deus mostre que a salvação não é por obras humanas, não é por um intelecto, não é por uma boa explicação, não é por uma edição, uma escrita de um livro perfeito. E esse livro é muito bom, o grego desse livro. É porque é por graça, por maravilha, por um dom precioso de Deus. E é isso que Mateus ele vai explicar para os judeus. Ele tem, embora as escrituras nesse evangelho aqui de Mateus, ele não aponte especificamente qual é o propósito que ele tem para escrever este livro, como diferentemente de João, que ele tem um propósito muito claro, diferente de Lucas, que tem um propósito muito claro, que ele disse: olha, eu fiz uma pesquisa acurada, detalhada, minuciosa a respeito de todos os fatos que aconteceram entre nós, desde o nascimento de Jesus, ou melhor, desde o nascimento de João Batista até a crucificação de Cristo. Oh, excelentíssimo Teófilo, eu fiz um tratado e mostrando para ti porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o homem perfeito. Esse é Lucas escrevendo o Lucas para nós. Esse evangelho, ele tem um propósito muito claro e diz logo no início da sua carta. O evangelho de João já é diferente. Ele vai dizer o seu propósito já quase no final, quando ele está no derradeiro, já chegando no final, ele diz: eu escrevi essas coisas e esses sinais foram escritos. Apenas 7, máximo 8 milagres. Esses milagres, ou o que ele chama de sinais, é para dizer para vocês terem certeza de que Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus, e que crendo no nome dele, vocês sejam salvos, vocês recebam o perdão dos pecados. João, ele tem um propósito. Lucas fala do seu propósito. Marcos igualmente vai dizer a respeito disso, mas Mateus não vai dizer. Embora a gente consiga perceber alguns propósitos muito claros, e o primeiro propósito que ele quer mostrar para nós está no verso 1 do capítulo 1. Ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui começa importante,
porque aqui ele começa a discernir e separar exatamente um mundo entre dois povos. Um mundo entre dois povos. A genealogia que Jesus começa, que Mateus começa a registrar, é a genealogia baseada na pessoa de José, o filho adotivo, o pai adotivo de Jesus. Esse José é descendente de Davi, é descendente de Abraão. Só que Mateus, diferentemente de Lucas, ele não começa a sua genealogia como Lucas começa e termina. Ele começa com Adão, vai terminar a genealogia em Adão, irmãos. Em Adão, o último homem, ou melhor dizendo, o primeiro homem. Mateus ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Lucas ele está escrevendo para o povo gentil, um povo fora, um povo que não sabe das alianças, que não sabe de nada, nem da lei, nem de coisa alguma. Mas ele sabe de uma coisa: que eles foram criados por um Deus santo, vivo e verdadeiro, e que todos os homens procedem apenas de um único casal, Adão e Eva. E por isso ele traça a genealogia de Maria, começando em Adão. Mateus não. Por quê? Porque todos aqueles que traçam a genealogia em Adão traçam a humanidade inteira. Então todos nós somos filhos de Adão? Sim. Mas os judeus também são? Também são. Qual é a diferença entre nós e para os judeus em Adão? Nenhuma. Então a Bíblia diz que em Adão começa a multiplicação das pessoas, até que chega o tempo do dilúvio. E quando chega o dilúvio, morrem todas as pessoas, sobram apenas 8 almas: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e todos os restantes dos animais terrestres e voadores. Desse grupo de 8 pessoas, o que é que vem? Forma-se toda a humanidade. Qual é a diferença? Os judeus vieram de Noé? Sim. E nós, gentios, viemos de Noé? Sim. Qual é a diferença entre nós e eles? Nenhuma. Eles consideram Adão profeta? Sim. Eles consideram Noé profeta? Sim. Consideram Enoque profeta? Sim. Mas nós também podemos considerar, porque é nossa descendência. Mas o que diferencia o povo de Israel começa a diferenciar em Abraão. Aqui começa a diferença. Porque a partir de então, toda a promessa que Deus havia dado, havia sido dada em Gênesis, capítulo número 3, verso 15, que a descendente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela feriria o seu calcanhar. Esse seria o redentor do ser humano, esse seria o redentor. Mas foi só esse, o que a gente chama de o proto-evangélico, a partícula do evangelho, o início do evangelho, uma semente do evangelho, a semente da mulher que haveria de nos redimir. Nesse ponto, irmãos, tudo que Adão e Eva e todos os outros homens têm a gente tem que fazer filhos, porque um varão vai nascer dentre nós e vai reger, vai nos libertar e vai nos levar de volta ao paraíso. Tudo que eles sabiam. A revelação é progressiva. A revelação, Deus não vai entregando tudo de uma vez, Ele vai entregando à medida que o povo vai se multiplicando. E à medida que o povo vai se multiplicando e os eventos vão acontecendo, Deus começa a trazer um pouco mais de informação, um pouco mais aumentar verdadeiramente essa profecia e tornar ela cada vez mais clara, para que o povo entendesse que quando chegasse o Messias, eles tivessem um compêndio tão grande de profecias e olhasse e colocasse: essa profecia cabe nesse homem? Essa profecia cabe, ou seja, essa roupa toda vestida de profecias tem o caimento perfeito em algum homem? Durante todas as escrituras sagradas a gente percebe que basicamente os homens que se levantaram na face da terra estavam tipificando Cristo, mas eles não vestiam a roupa completa do Cristo. Eles, que a gente chama de parte das suas vidas, tipificava claramente: Jesus é assim. Um dos grandes tipos que a gente tem na Escritura Sagrada é a pessoa de Davi. A Bíblia diz que Davi veio para lutar contra quem? Contra um gigante. E a Bíblia diz que quando ele está diante daquele gigante, a Bíblia diz claramente que todos os homens estão com medo desse gigante. Estão com medo de morrer, porque qualquer um que fosse enfrentar, ele só tinha uma sentença: a morte. E o que é porque Cristo, porque Davi tanto tipifica isso, é porque é exatamente isso. O autor de Hebreus, ele diz claramente que todos os homens amedrontados pelo peso da morte, devido Satanás ter o domínio sobre ela, mas Cristo se levantou e derrubou a morte, venceu a morte na sua morte ao ressuscitar dos mortos. Quando ele fez isso, é ele lutando contra o gigante Golias.
Aqueles que tinham, pelo pavor da morte, não tinham capacidade de enfrentar um Golias. Davi, na força do Senhor, se levanta e não olha para a morte e olha para ela, como diz a Escritura, ele olha para a morte e ri dela, e zomba dela. Ele não é um louco, Davi. Ele está tipificando o Cristo, que quando vai olhar para a morte, ele não tem medo dela. É isso que Cristo lhe diz no seu final da sua vida, quando ele está pronto para ser preso. Chegou a hora do diabo, mas ele não tem nada em mim. Isso significa dizer que o diabo não tem como me prender no sepulcro, porque eu não pequei. Não tem nada, nenhuma coisinha assim. E aqui Deus mostra exatamente isso, que quando Mateus ele começa a escrever o seu livro, a primeira coisa que ele vai ter que mostrar para nós, se ele é descendente de quem, irmão? A primeira coisa, de Davi. Porque a última profecia dizia claramente que o filho deveria ser de Davi, porque esse filho reinaria para sempre. E aqui é impressionante, porque são as duas citações que ele faz no início, antes dele começar o processo de genealogia, e começa o processo de genealogia em Abraão, até terminar em Davi, para jogar então depois e chegar em José. E aqui, irmãos, a gente tem duas marcas impressionantes desse evangelho. Embora a gente muitas vezes não goste de genealogia e pule a genealogia, Mateus ele vai nos explicar duas coisas. A primeira, Deus fez um pacto e uma aliança com Abraão. E esse pacto com a aliança com Abraão, se você me permitir, você quiser acompanhar junto comigo, livro de Gênesis, capítulo número 12. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo número 12, verso 1 em diante diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo que por causa da descendência dele, ele faria com que essa descendência abençoasse todas as famílias da terra. Fato é que Abraão morreu, a descendência se multiplicou e não vemos a descendência de Abraão abençoar todas a terra, no caso Israel. Porém, a semente foi preservada, e à medida que essa semente era preservada de Abraão na pessoa e nos filhos sucessivos de Abraão, que é Isaac, Jacó e por final Judá, da quem vai vir o Messias, essa semente é preservada. E uma coisa interessante, porque Jacó também, recebendo a profecia, e quando ele emite no final da sua vida, ainda no Egito, antes dele morrer, ele faz e abençoa os filhos. Para Judá ele diz: de ti não se arredará o cetro eternamente, um rei procederá de ti. Quando Deus fala com Abraão, quando ele faz o sacrifício a Isaac, faz de Isaac verdadeiramente colocando em obediência a palavra de Deus para ele sacrificar Isaac, e ele faz isso, ele faz todas as coisas. A Bíblia declara então que um anjo do Senhor fala com Abraão e diz: não faz isso, porque eu sei que agora verdadeiramente tu me obedeces e temes a mim. E então Deus ratifica a sua aliança com Abraão e diz: por mim mesmo eu jurei, tu verdadeiramente estou formando uma aliança contigo, e de ti vão proceder reis. Eu quero dizer que Deus havia já dado sobre a vida de Abraão uma profecia em que muitas vezes a gente não consegue perceber que de Abraão haveria nações, mas sairiam também reis. Quando Israel, 400 anos depois de Abraão, ele vai entrar na terra prometida, passa-se mais 400 anos, e eu li aqui para vocês que eles pedem um rei, como todas as outras nações. É uma coisa interessante: Deus havia prometido que levantaria um rei deles, já em Abraão. Só que o tempo era Deus que ia levantar esses reis. E nesse caso, Israel, ele pediu um rei
para si antes do tempo de Deus, antes do tempo preparado pelo Senhor. E a gente viu o desastre que aconteceu, porque logo em seguida Deus daria Davi para eles. E agora com Davi, embora com suas falhas, embora com os seus erros, ele sempre fez um coração, sempre teve um coração voltado para Deus, mesmo nas suas aflições, mesmo nos seus pecados, mesmo na sua dor. Deus trouxe Davi de volta para perto dele, e quando Deus trouxe Davi de volta para perto dele e deu a ele, novamente a Salomão, um novo rei, a Bíblia diz claramente que Davi teve algo no seu coração de construir um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. E por causa dessa iniciativa, Deus faz uma aliança dizendo assim mesmo: tu vai construir uma casa, eu vou suscitar uma casa. E aí nesse caso é uma figura de linguagem que ele está dizendo que não será uma casa, será uma dinastia, ou seja, reis sobre reis passarão pelo trono de Israel, até que venha o descendente, pelo qual esse se assentará no teu trono e reinará sobre Israel para sempre, eternamente. Nessa noite eu queria mostrar uma coisa para nós. Embora Cristo seja rei, irmãos, desde a eternidade, e ele nasça pela descendência de Maria com um sangue real, o trono não está nele. Como Davi, que foi ungido rei, mas não sentou no trono até que o rei deste mundo caísse por terra, Saul, assim também teria que cair o reino de Israel, os homens ímpios que reinavam sobre Israel, ou melhor dizendo, o próprio reinado de Satanás tinha que ser destruído sobre a face da terra, para que então o rei seja entronizado não nesta terra, mas aonde ele sempre reinou, nos altos céus. E aqui a preciosa lição que a gente tem é que Deus, ele cumpre a profecia em Abraão, depois ele vai cumprir a profecia em Davi. E esse rei que está sendo mostrado para os judeus, em que que Mateus escreve para eles, é para que a gente entenda que este rei, e quando ele começasse a genealogia no próximo domingo que nós estaremos falando, a gente perceba que só por um milagre Deus sustentou essa semente. Tudo era contra essa semente. Tudo era contra que um rei novamente se estabelecesse, e o rei eterno pudesse novamente reinar sobre as nossas vidas. Deus chama Abraão na velhice, chama Sara em sua velhice, e Sara é estéril. A segunda matriarca, Rebeca, estéril. A terceira matriarca já tem muitos filhos. O primeiro filho cai, porque ele adultera com a sua madrasta, vamos colocar assim, Rúben. O segundo e o terceiro filho, Simeão e Levi, também são destituídos, porque a espada, eles ferem e matam uma nação inteira, por causa de um pecado que eles cometeram, essa mesma nação. Por causa disso, eles são destituídos da primogenitura, e a primogenitura cai sobre o quarto filho, Judá. Esse mesmo Judá, que está perdendo todos os filhos, porque os filhos são ímpios. Esse mesmo Judá que casou com uma mulher de Canaã, e que se afastou durante o período em que Jacó estava perturbado, por causa da pseudo-morte de José. Esse Judá que tem a culpa no cartório, porque foi ele que colocou a proposta: vamos vender o nosso irmão. Que tipo de rei é esse que está vindo da dinastia de Cristo? Que descendência é essa? Que tipo de semente é essa? Se nós fôssemos Deus, se a gente tivesse essa capacidade de sermos Deus, eu não faria com que o meu filho nascesse de uma prostituta, fosse descendência de uma mulher que é nascida de incesto, nascimento de um pai com uma filha. Eu não nasceria de uma mulher que foi casada com o meu filho e que se fez prostituta para que o meu filho nascesse. Que tipo de rei é esse, irmão?
Essa é a genealogia de Cristo. E o que Mateus ele vai nos mostrar nessa graça maravilhosa é que ainda assim é o cumprimento da promessa em Abraão e Davi, que Deus, esse Cristo, vai passar por humilhação em cima de humilhação, inclusive dos seus descendentes, para que ele assuma aquilo que nós somos, uma verdadeira vergonha, porque é isso que somos, irmãos. Não há mérito em nós, não há graça em nós, não há verdade em nós. Tudo que Deus fez, Ele fez para restaurar homens perdidos e pecadores, para trazê-los de volta à sua luz. Por isso não há mérito em nós, não há glória em nós, não há valor em nós, não há louvor em nós, porque o Cristo a qual veio a este mundo, veio com todas as nossas mazelas, embora tenha sido homens importantes na terra. Quando ele nasce longe dos holofotes, fora do palácio, próximo, mas fora, distante. E Mateus ele vai declarar: essa é a genealogia do nosso rei, essa é a genealogia do nosso rei. Ele sempre foi rejeitado desde o início, assim como foi Davi, assim como foi Abraão, assim como foi todos os outros homens. Porque ele estava sendo rejeitado? Porque nós fomos expulsos do paraíso. E nessa noite nós possamos olhar agora esse rei, que agora está sendo construído e mostrado para nós, esse mesmo rei que nasceu entre nós e que era tudo era contrário para que ele prevalecesse. Ele prevaleceu, como nas suas palavras ele mesmo vai dizer: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu sou o rei e venci esse mundo, vocês vão vencer. Quem escreve isso é João, e na sua primeira epístola João também escreve: quem é que vence este mundo? É aquele que tem fé em Cristo Jesus, o grande rei. Queria convidar você a se colocar de pé e a se lembrar que esse rei hoje que nós adoramos, que está sentado no trono, acima de todo principado, que tem um nome acima de todo outro nome, ele nasceu da nossa descendência, de uma descendência vergonhosa, mas Deus fez isso para que eu e você entendêssemos que Ele sabe o que é a vergonha, Ele sabe o que é a rejeição, mas Ele sabe também que quando a gente aceita a cruz e vai até o final do propósito, existe somente um único resultado: a exaltação, a glória, a vida. Mas nunca vai haver a glória sem que antes a gente passe pela dor e o sofrimento da humilhação e da cruz. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Deus eterno, porque Tu mostras nessa